Para você que está com a gente na televisão, a gente vai conversar agora com a Sandra Hirsch, ela que mora em Israel há quase 40 anos. Ela, o marido e a filha moram num famoso kibbutz de brasileiros que fica a 7,5 km da faixa de Gaza. Como eles estão muito próximos à faixa de Gaza, estão realmente vivenciando ali de perto a guerra. Ô Sandra, primeiro, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E eu queria muito um depoimento seu de qual foi o dia mais difícil desses 30 até agora. Bom dia. Desculpe. Eu acredito que o dia mais difícil foi o dia 7 de outubro. Foi um dia assim, de coisas inimagináveis. Foi um dia negro. De lá para cá, a gente está se recuperando. Eu não tenho a menor dúvida que o 7 de outubro vai ficar marcado na memória de tantas e tantas pessoas, né? É o que o Pete falou, né? É o novo holocausto, né? Um holocausto repaginado, moderno, mas que infelizmente matou muita gente. Só para entender, Sandra, você não tem livre circulação fora do kibbutz? Explica um pouquinho a tua situação, esse seu dia a dia. Como é que está sendo ele? Como nós estamos muito próximos da faixa de Gaza, existe aqui um clima de guerra, muito exército nas estradas, dentro das comunidades aqui próximas, e nós temos barreiras. Agora essa situação está um pouco mais tranquila, mas nos primeiros dias existia ainda a suspeita de terroristas infiltrados dentro do país e o perigo deles penetrarem em alguma outra comunidade. Então tinha bastante vigília, pessoas armadas em cima dos telhados de casas em volta da cerca do kibbutz. É uma situação bastante tensa. Ô Sandra, e você vive num kibbutz só de brasileiros, é isso? É um kibbutz que tem nele muitos brasileiros, não são só brasileiros, mas nós somos conhecidos como o kibbutz brasileiro. Perfeito. Diego. Sandra, boa tarde aí em Israel, né? Bom dia para nós aqui no Brasil. Apesar das circunstâncias, um prazer falar com você. Eu vi que você falou sobre o dia 7 com um pouquinho de relutância. Dá para ver que foi realmente um dia que ficou marcado na tua vida como um dia muito triste. Mas conta um pouquinho pra gente o que você e a sua família estavam fazendo exatamente no dia 7. E uma segunda pergunta que eu tenho é como que está o acesso de vocês aí a serviços, enfim, como que está o dia a dia aí? Está, enfim, normal não vai estar, evidentemente, mas se diante do contra-ataque israelense vocês conseguiram retomar um pouquinho, pelo menos, da normalidade do cotidiano de vocês aí? Antes de mais nada, no dia 7, era um sábado, as coisas começaram por volta das 6, 6:30 da manhã. Então, de início, a primeira coisa que a gente se deu conta é que a gente tinha muitos alarmes. É uma coisa que a gente está habituado há mais de 20 anos nessa região, mas nós temos um aplicativo no telefone, cada vez que é lançado um foguete, um míssil de Gaza na direção de Israel, eu ouço uma sirenezinha no telefone, e de repente soava a sirene sem parar. Então nós entendemos que a gente estava entrando em mais um desses momentos de tensão que geralmente duram alguns dias e a gente tem que se cuidar. E claro que imediatamente nós ligamos a televisão e aí começamos a ouvir depoimentos, detalhes sobre infiltração de terroristas em comunidades próximas à fronteira, kibbutzim e cidades, e isso é uma coisa completamente... Sim. Sandra, só te interromper um minuto só para receber quem nos acompanha pelo rádio. Agora são 11h46. A gente está entrevistando a Sandra, brasileira que mora lá há quase 40 anos e está relatando uma tensão ali num kibbutz muito próximo à região mais tensa, que é a região mais norte da faixa de Gaza. Acho que a gente perdeu a conexão com ela, mas você tinha me pedido a palavra, Pete, por quê? É o seguinte, Paulo, acho que 2 semanas atrás, o Dr. Vitor Bielman, um jovem médico que trabalha em Israel,
esteve aqui no programa do Capês e ele me mandou a seguinte mensagem ontem. Oi, Pete, a situação continua complicada. Ele trabalha no hospital em Tel Aviv. Ainda temos muita sirene, em média 2, 3 vezes por dia. Quer dizer, o Hamas continua soltando foguetes. Hamas diz que está sem gasolina na faixa de Gaza, sem combustível, sem alimento, sem nada, mas para soltar foguete parece que não falta combustível. Falta combustível é para a população civil de Gaza. E aí ele me contou que chegam muitos soldados feridos da faixa de Gaza. Só no hospital que ele trabalha já são 361 feridos até ontem, 45 ainda hospitalizados, 4 em estado grave, 3 morreram. Então que a situação também é muito difícil em Israel, também é muito crítica, os hospitais estão lotados, a situação é muito difícil dos dois lados, essa guerra tem que terminar, o Hamas tem que soltar os reféns. Sim. Pete, a gente restabeleceu a conexão com a Sandra. Você me ouve bem, Sandra? Estou te ouvindo. Por favor, pode continuar aquele seu raciocínio. A respeito da normalidade, bom, ao longo do dia nós fomos entendendo a proporção do problema e ficamos todos aterrorizados com as quantidades. Foram mais de 30 comunidades que foram atacadas por centenas e milhares de terroristas e também cidades próximas à fronteira. Entendemos que a gente estava entrando em alguma coisa completamente diferente do que a gente conhecia. A respeito da normalidade da vida, bom, essa é uma guerra que está envolvendo o país inteiro. Quem está mais próximo, claro que ouve de outra forma. Aqui onde a gente está, a gente ouve canhões, aviões, a gente ouve tudo que entra e que sai de Gaza. E muito movimento de soldados, exército, ambulâncias e barreiras nas estradas. E, obviamente, muitos dos serviços que a gente recebia na cidade de Sderot, que é aqui próxima, estão completamente paralisados. A cidade foi praticamente evacuada e quase todos os serviços estão fechados ou abrem por muito pouco tempo. E existe um certo perigo em a gente transitar pela estrada até lá. Então, o que acontece é que a gente sai pouco do kibbutz. Eu, por exemplo, não saio para trabalhar na região do centro desde o dia 7 de outubro. Trabalho só de home office. E o kibbutz tenta trazer tudo que se pode cuidar do fornecimento de comida, remédios e outras coisas que a população possa precisar, e coisas que são essenciais. A gente sai do kibbutz, a gente viaja um pouco mais para longe, mais para o norte, para receber os serviços. Sem dúvida, a vida está bastante atribulada. Muito bem. Sandra, obrigado, viu, querida, pela sua disponibilidade aqui em conversar com a gente ao vivo na manhã desta terça-feira e que vocês possam virar essa página aí em Israel. Um beijo para você e para toda a sua família.